Que demais que você curtiu o conteúdo sobre entropia! Prepare-se, porque a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo intrigante, misturando a precisão da física com a paixão da curiosidade humana. A entropia. A entropia. Um conceito que, convenhamos, nos faz coçar a cabeça, não é mesmo? É a medida da desordem de um sistema, a quantidade de trabalho útil que podemos extrair dele, ou talvez a informação oculta dentro de um emaranhado de dados. Apesar de todas essas facetas, muitos físicos a consideram a força motriz por trás de uma das leis mais fundamentais da natureza, a segunda lei da termodinâmica. O inabalável poder da segunda lei. O lendário astrofísico Arthur Eddington, certa vez, proferiu palavras que ecoam até hoje. A lei de que entropia sempre aumenta ocupa, eu acredito, a posição suprema entre as leis da natureza. Se sua teoria for encontrada contra a segunda lei da termodinâmica, não posso lhe dar esperança. Não há nada para ela senão desmoronar na mais profunda humilhação. Eddington não estava sozinho em sua reverência a essa lei. Como já exploramos, a segunda lei da termodinâmica pode ser a chave para o fluxo do tempo e um ingrediente crucial na resolução do paradoxo da informação do buraco negro. Uma solução que, quem sabe, um dia unirá a física quântica à gravidade. Mas, apesar de todas essas pistas sobre a importância da entropia e da segunda lei, não é imediatamente óbvio o que as torna tão fundamentais. A entropia é o que chamamos de uma propriedade emergente, e a segunda lei é o que chamamos de lei emergente. Propriedades e leis emergentes surgem do comportamento estatístico de um vasto número de partículas. Pense em um cômodo cheio de ar. Ele tem uma temperatura, que é a medida da energia média de movimento de todas as moléculas de ar individuais. Mas uma única molécula de ar não tem temperatura, pelo menos não da mesma forma. Em vez disso, essa molécula possui velocidade e massa, definindo como ela ricocheteia nas paredes ou em outras partículas, dando origem ao que percebemos como temperatura e as leis da termodinâmica. Desvendando a essência da entropia, do clássico ao quântico. Antes de nos aprofundarmos, vamos revisar as definições mais familiares de entropia. Para realmente entendê-las, há todo um universo a ser explorado sobre os mistérios da entropia clássica e sua relação com a informação. Mas vamos passar rapidamente por elas. Rudolf Clausius concebeu a primeira definição de entropia como, essencialmente, a quantidade de trabalho útil que poderia ser extraída movimentando a energia térmica. Se a energia térmica está perfeitamente misturada dentro e fora de um motor, nenhum trabalho pode ser extraído. No entanto, se a energia térmica está separada, mais quente dentro da câmara do pistão, ela tenderá a se misturar e podemos aproveitar esse fluxo. Ludwig Boltzmann reformulou a entropia em termos do número de configurações de partículas que dão o mesmo conjunto de propriedades termodinâmicas brutas. Por exemplo, existem mais configurações de partículas nas quais a energia é perfeitamente misturada do que se a energia estiver concentrada em um único ponto, como em nossa câmara de pistão. Os sistemas tenderão às configurações mais comuns. Entropia e informação, uma dança reveladora. É aqui que a conexão entre entropia e informação começa a se tornar clara. Se todo o ar estiver em um canto da sala, por exemplo, você sabe mais sobre as posições das partículas individuais, elas estão todas no canto da sala, do que se estivessem espalhadas por todo o ambiente. Mas foi a invenção da teoria da informação que realmente revelou a conexão profunda entre informação e entropia. Foi Claude Shannon quem fundou o campo da teoria da informação e também inventou a entropia da informação, a entropia de Shannon. A entropia de Shannon pode ser pensada como a quantidade de informação oculta em um sistema, ou, mais precisamente, a quantidade de informação que podemos esperar obter ao fazer uma medição no sistema. Se todas as partículas estiverem agrupadas no canto, medir suas posições exatas lhe trará alguma informação. Mas se você medir suas posições quando elas estão espalhadas pela sala, você aumentará sua informação em muito mais. Outra forma de pensar sobre a entropia de Shannon é em termos de eventos.
quanto mais resultados possíveis, mais entropia o evento tem. Por exemplo, uma moeda jogada é um evento de baixa entropia de Shannon, pois tem apenas 2 resultados, enquanto jogar 1 milhão de moedas é um evento de alta entropia de Shannon. Von Neumann, o gênio que conectou mundos. A entropia de Shannon é, na verdade, mais fundamental que a entropia termodinâmica, pois é a generalização da entropia mais familiar. Ela se aplica a qualquer sistema de informação e a qualquer tipo de ação que revele essa informação. Quando ele primeiro apresentou essa teoria, porém, Shannon não percebeu totalmente sua importância. Como reza a, talvez apócrifa história de origem, ele só começou a chamar sua invenção de entropia depois de conversar com o grande matemático e físico húngaro John von Neumann. Supostamente, von Neumann disse que ele deveria chamá-la de entropia por 2 razões. Uma, parece exatamente com a equação para a entropia termodinâmica, e 2, ninguém sabe o que é entropia, então ninguém discutiria com ele. Mas von Neumann provavelmente sabia muito bem que a entropia de Shannon era um conceito revolucionário. Primeiro, porque von Neumann era um gênio de nível savant que superou em matemática e física muitos dos maiores cérebros do século passado. E segundo, por causa da primeira parte, von Neumann já havia inventado sua própria versão de entropia, a entropia de von Neumann. É a entropia de sistemas quânticos e, como todo o resto é feito de sistemas quânticos, pode ser a definição mais fundamental de entropia. Até mesmo a entropia de Shannon é apenas um caso especial da entropia de von Neumann, pelo menos assim diz o próprio von Neumann. O conceito de entropia de von Neumann é, no mínimo, incrivelmente poderoso. Está no cerne da teoria da informação quântica, permitindo-nos calcular quanta informação quântica está contida em um sistema, e também pode ser usado para determinar quantos bits de informação clássica podemos obter do sistema quando fazemos uma medição. Mas talvez o mais interessante, a entropia de von Neumann nos diz a quantidade de emaranhamento no sistema. De fato, ela é impulsionada pelo emaranhamento, essa misteriosa conexão entre partículas quânticas que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Como um pequeno spoiler, a entropia de von Neumann parece revelar que a evolução das conexões de emaranhamento é o que impulsiona a segunda lei da termodinâmica. Ok, estamos nos adiantando. Para ter um vislumbre do que a entropia de von Neumann representa, vamos pensar sobre a informação na mecânica quântica. Sistemas quânticos são descritos pelo que chamamos de função de onda. Essa é a distribuição de probabilidades de todas as propriedades possíveis que o sistema poderia ter se você tentasse medi-lo. Como exemplo, imagine que você tem uma moeda quântica. Ela tem uma função de onda que descreve qual lado está para cima, cara ou coroa. Então, você joga a moeda quântica e ela entra no que chamamos de superposição de estados. Ela está simultaneamente cara e coroa até que você olhe o resultado, momento em que se torna cara ou coroa. A propósito, a moeda quântica é como o gato de Schrödinger, que está vivo e morto ao mesmo tempo. E embora estes sejam apenas exemplos ilustrativos, existem muitos sistemas quânticos reais que podem exibir esses estados de superposição. Como uma partícula simultaneamente tendo spin para cima e spin para baixo, como revelado no experimento de Stern-Gerlach, ou passando simultaneamente por 2 fendas no experimento da dupla fenda. E já falamos antes sobre como esses experimentos verificam essas realidades sobrepostas e divididas. O mistério da moeda quântica revelada, ou não. Aqui está algo contraintuitivo sobre a superposição. Depois de jogar a moeda quântica, você realmente sabe seu estado atual não revelado. Isso ocorre porque seu estado é inteiramente definido por sua função de onda de superposição. Está em um estado puro de 50% cara e 50% coroa. Isso é sutilmente diferente do estado de uma moeda clássica, que é cara ou coroa, com 50% de chance de cada depois que você a olha. Essa superposição realmente representa a realidade atual da moeda sob sua perspectiva. Mas se você tem conhecimento pleno do estado atual da moeda não revelada, então não há informação oculta, o que significa que sua entropia de von Neumann, é 0. Observar a moeda não revela informações novas sobre o estado não revelado. Em vez disso, ela muda o estado quântico de forma aleatória. Agora, 100% cara ou 100% coroa.
mas a informação sobre qual caminho ela seguiria não estava oculta na função de onda não revelada. Isso é muito diferente do resultado de jogar uma moeda comum, que é definitivamente cara ou coroa, antes de você revelá-la. Essa informação está embutida em sua função de onda, apenas não é conhecida por você. Portanto, a entropia da moeda comum, neste caso sua entropia de Shannon, é positiva. O elusivo elixir do emaranhamento quântico. Caso a superposição não fosse estranha o suficiente, vamos introduzir o emaranhamento quântico. Isso significa que precisamos de uma segunda moeda quântica. Ela está misteriosamente conectada à primeira, de modo que quando ambas as moedas são jogadas, elas têm que cair em lados opostos. Após o lançamento, dizemos que os resultados do lançamento estão emaranhados. Eles estão correlacionados, mesmo que não saibamos os resultados individuais. Se revelarmos uma, saberemos imediatamente o resultado da outra. Então, você joga seu par de moedas quânticas emaranhadas. Há duas maneiras de isso acontecer. Ou a primeira moeda cai em coroa e a segunda em cara, ou vice-versa. Antes de serem reveladas, elas existem em uma superposição de estados. Ambas as possibilidades existem simultaneamente. A função de onda não revelada é assim, o que significa 50% cara-coroa e 50% coroa-cara. A entropia de von Neumann de toda essa função de onda ainda é zero, porque a função de onda combinada das duas moedas contém todas as informações sobre seu estado atual. Mas e se considerarmos apenas uma moeda? Por causa do emaranhamento, a parte da função de onda correspondente a uma única moeda não contém todas as informações sobre o estado dessa moeda. Sua entropia de von Neumann não é mais zero. A informação está oculta. Está oculta na parte da função de onda correspondente ao seu parceiro emaranhado. A dança cósmica da entropia, da teia quântica ao nosso mundo. E é aqui que podemos conectar a entropia de von Neumann a todas as outras formas de entropia e vislumbrar a verdadeira origem da segunda lei. Quando vista com seu parceiro emaranhado, a moeda exibe a estranheza quântica como a superposição. Isso poderia ser revelado em experimentos como um teste de Bell, que abordamos anteriormente. Mas, tratada individualmente, cada moeda quântica emaranhada separada se comporta meio que como uma moeda clássica regular. Por exemplo, ela não existe por si só em uma superposição pura de estados. Essa superposição só aparece quando você inclui seu parceiro emaranhado. Ela está no que chamamos de estado misto. Cara ou coroa, não cara e coroa. E assim como a moeda clássica regular, ela tem entropia não zero. Essa semelhança entre a moeda quântica emaranhada, mais isolada, não é coincidência. Seu emaranhamento é o primeiro passo na transição entre o mundo quântico e o clássico. Nossa capacidade de observar efeitos quânticos, como a superposição, depende de sermos capazes de acessar toda a função de onda. Com uma moeda parceira emaranhada, isso se torna mais difícil, mas à medida que um objeto quântico interage com as incontáveis partículas de um ambiente macroscópico, e essas partículas interagem umas com as outras, a teia de emaranhamento cresce tão rapidamente que em breve se torna impossível acessar toda a função de onda. Chamamos esse processo de coerência. É como um mundo macroscópico ordinário emerge de suas peças quânticas muito estranhas, e para um mergulho mais profundo na decoerência, nós o cobrimos. Olhando por esse prisma, nossa moeda clássica é como nossa moeda emaranhada isolada, exceto que agora não temos um emaranhamento simples entre duas moedas. O emaranhamento está entre as incontáveis partes quânticas constituintes da moeda e cada partícula com a qual elas já interagiram. Essa rede de emaranhamento está em uma superposição de estados, cara e coroa, mas você nunca pode acessá-la. Em parte porque você faz parte dessa rede, você já se emaranhou com a moeda e vive na fatia da função de onda, o estado misto, onde a moeda é cara ou coroa. A propagação do emaranhamento leva a nossa experiência do mundo macroscópico muito não quântico, mas também impulsiona o crescimento da entropia. Fluxo incessante do emaranhamento.
Informações sobre os estados quânticos detalhados de todas as partículas se tornam cada vez mais inacessíveis, restando apenas propriedades observáveis mais gerais. Pense na temperatura, por exemplo. Ela é uma dessas propriedades grosseiras que emergem da intrincada dança das partículas. Essas propriedades, que são preservadas por meio dessa difusão de emaranhamento, são o que chamamos de estados ponteiro na linguagem do darwinismo quântico. Para onde a flecha do tempo aponta? Com o passar do tempo, os sistemas naturalmente se movem em direção ao estado de emaranhamento máximo. Nesse ponto, a maior parte da informação original está oculta, tornando os sistemas descritíveis por um número mínimo de propriedades. Imagine um sistema que atinge o equilíbrio, igualando-se a uma única temperatura, e seu reflexo direto do emaranhamento generalizado e da entropia máxima. O universo como uma teia de informação. Assim, temos a revelação. O incessante crescimento do emaranhamento não só impulsiona a segunda lei da termodinâmica, mas também é um motor por trás da emergência do mundo clássico a partir de sua base quântica. E como um bônus incrível, ele também define a própria flecha do tempo, que, como já discutimos, aponta invariavelmente na direção de uma entropia crescente e de um emaranhamento que se multiplica sem parar. Desvendando os mistérios da realidade. Mas a jornada não para por aqui. Os profundos insights de von Neumann nos conduzem a uma visão de realidade que é muito mais informacional do que puramente física. Se tudo o que experimentamos emerge dessa complexa teia de informações e emaranhamentos, qual é a verdadeira natureza do nosso universo? É uma gigantesca biblioteca de dados se desdobrando em tempo real? Os desafios do conhecimento oculto. Essa informação, que nos parece oculta no vasto oceano quântico, não permanecerá assim por muito tempo. Cada nova descoberta, cada avanço tecnológico é um passo para decifrar os segredos que o emaranhamento esconde. É como se estivéssemos lendo um livro gigantesco e cada página virada nos revela mais sobre a essência da existência. A próxima fronteira da consciência cósmica. O que nos espera na próxima etapa dessa exploração? Talvez uma compreensão ainda mais profunda de como a consciência se encaixa nessa equação informacional do cosmos? Se a informação é tão fundamental, será que a própria consciência é uma forma de processamento de dados em um nível quântico? As perguntas são infinitas e as respostas ainda mais fascinantes. Respondendo aos seus questionamentos siderais. Hoje, vamos responder aos comentários dos últimos 2 episódios, um sobre a síndrome de Kessler, o acúmulo exponencial de lixo espacial ao redor da Terra, e outro sobre o comprimento de Planck, o menor comprimento significativo e o que ele nos diz sobre a natureza do espaço. Jason Burbank pede uma citação para minha afirmação de 40% do lixo espacial catalogado vem de estágios de foguetes americanos explodidos. E fico feliz que você perguntou porque ao pesquisar e reler, percebo que o número não está correto. A referência original é um artigo de Donald Kessler, de 1981, em que ele descobriu que 42% dos detritos rastreados pelo NORAD eram de 19 estágios de foguetes dos Estados Unidos que explodiram após liberar suas cargas, em alguns casos, alguns anos depois. Mas isso foi há 40 anos, e o número de detritos orbitais rastreados aumentou de cerca de 4.500 para cerca de 15.000. Agora, algumas dessas novas peças foram devido aos fragmentos do foguete, mas os 42% não são mais precisos. Presumivelmente é menor por um fator de mais de 3, devido a todo o novo lixo e ao fato de que algumas das órbitas dos detritos do estágio do foguete teriam decaído. Isso ainda o deixa em uma fração significativa, mas não 40%. De qualquer forma, o link para o artigo de Kessler está na descrição. A sutil arte do crescimento exponencial. Em relação aos processos exponenciais em geral, Federer nos lembra que não há nenhuma parte da curva exponencial que mude repentinamente de crescimento lento para crescimento rápido, objetivamente. Exatamente. A localização da dobra aparente na curva, onde ela parece se tornar rapidamente vertical, depende da escolha do eixo. Se você ampliar essa dobra, verá o quê? Uma curva exponencial.
Amplie novamente. Curva exponencial. A exponencial é invariante em escala e a localização do ponto onde o gradiente excede 45% depende do intervalo que você escolher para o seu eixo x. Para um processo exponencial, a taxa de duplicação permanece constante. Claro, a taxa de duplicação não precisa permanecer constante, e isso pode ser definido por certos limiares no aumento exponencial. Por exemplo, há um limiar no aumento exponencial do lixo espacial, onde não podemos mais operar com segurança no espaço, o que pode reduzir a taxa de aumento. Há um limiar no aumento exponencial do poder de computação, é onde os computadores estão projetando computadores melhores, o que pode realmente aumentar a taxa de duplicação. E há um feedback entre os processos exponenciais. Por exemplo, presumivelmente nossos futuros senhores da IA serão melhores em gerenciar nosso espaço orbital, o que reduzirá ainda mais a síndrome de Kessler. Desvendando o mínimo, o comprimento de Planck. Ok, e passando para o nosso episódio sobre o comprimento de Planck. Russ Johnson faz uma pergunta excelente. Se o espaço é como uma grade 3D na escala do comprimento de Planck, e o movimento significa saltar de uma célula para a próxima, então A. Por que o movimento é restrito apenas às células adjacentes? E B. Em tal movimento quantizado, certos tipos de movimento seriam proibidos? Alguns de vocês responderam bem. Damon X. Blaze aponta que o teletransporte quântico, também conhecido como tunelamento quântico, é basicamente mover-se instantaneamente além dos pontos da grade adjacente. Mas, na verdade, não podemos pensar no espaço como uma grade retilínea simples. Por exemplo, Michal Brzeznicki aponta que uma grade assim introduziria efeitos estranhos que dependem da orientação. O movimento diagonal seria diferente do movimento retilíneo. Haveria direções preferenciais no espaço. Mas sabemos com certeza que este universo tem uma simetria rotacional contínua, não há um ângulo preferencial. Essa é a base para a conservação do momento angular, que sabemos ser obedecida. Outro problema com a grade simples é que ela não é, por si só, invariante de Lorentz. As distâncias teriam que depender da velocidade do observador. Mover-se rápido deveria então colapsar a grade em uma direção. Mas isso reduziria a largura da grade e, portanto, o comprimento de Planck nessa direção, o que também está errado. O comprimento de Planck observado deve ser independente da velocidade. Michal pergunta se há uma maneira de quantizar o espaço que não leve a essas violações. A resposta é sim, e várias pessoas tentaram. A gravidade quântica em loop é um bom exemplo. Mas para que isso funcione, a grade subjacente não é uma grade de espaço de forma alguma, é uma grade de conexões abstratas entre pontos. O espaço emerge apenas em escalas maiores. O princípio da incerteza e a dança do elétron. F faz uma pergunta que eu gostaria de ter tido tempo para discutir no episódio. Ao usar o microscópio de Heisenberg para medir a posição, eu disse que a incerteza no momento final da partícula é aproximadamente igual ao momento do fóton usado para medir essa posição. F aponta que certamente deveríamos ter alguma ideia de como essa transferência de momento deve acontecer, então deveríamos ser capazes de calcular o momento final da partícula. Então, onde está a incerteza? A resposta é que há incerteza em como o fóton atinge a partícula. De frente, um golpe de raspão para a esquerda ou para a direita. No primeiro caso, o momento total da partícula está para longe do fóton. No último, é lateral, o que significa que uma faixa de momento possível ao longo de cada eixo é aproximadamente o momento do fóton. O apocalipse zumbi espacial, uma reflexão divertida. Harris-John aponta que a síndrome de Kessler é como zumbis. Ser atingido por outros detritos espaciais o transforma em detritos espaciais. O que poderia significar que há detritos espaciais por aí fingindo que não foram mordidos. É pior do que isso, na verdade. É como se você fosse mordido por um zumbi e explodissem em milhares de pequenos zumbis. Movendo-se a 7,6 km por segundo, então seriam zumbis rápidos, tipo extermínio, formalmente o pior tipo de zumbi. Felizmente, não há som no espaço, então você não pode ouvir todos os gorgolhejos e gritos que devem envolver a Terra o tempo todo. Pequenas bênçãos. Curioso para desvendar mais segredos do universo? O que mais te intriga sobre o espaço ou o reino quântico?
Deixe seu curtir e comente abaixo para que possamos continuar essa jornada de descobertas juntos.